Fala aí, gente, eu me chamo Arrow Art, mas podem me chamar de Art, caso fique difícil pra você. Nesse vídeo iremos falar de um Hã? Ah, espera, na resenha hoje? Vixe, roteiro errado então. Deixa me ver... Ah, sim, aqui, achei. Voltando, nesse vídeo iremos falar da minha lista de livros que eu já li, pois eu já li livros desde 2022, e já tem alguns, né, que muita gente conhece, nos quais eu já li, que provavelmente eu não vou fazer vídeo, a não ser que vocês queiram que eu faça um vídeo deles, né? Até porque eu não consigo reler livros, eu apenas relembro o que tem neles e fico passando as páginas. Pra quem tem essa habilidade de reler livro porque esquece completamente tudo e consegue ler ele como se fosse a primeira vez, meus parabéns. Eu não tenho essa habilidade e gostaria, mas enfim. Então, é só se vocês quiserem mesmo um vídeo mais elaborado ou mais explicado de algum livro aqui que eu li. Fora que esse vídeo será um pouco mais curto, já que eu não falei nada detalhado e apenas dizendo do livro ou saga que eu li, quantas estrelas que eu dei e um breve resuminho do que eu achei deles, sem muita explicação. Coisa pouca, mas descontraída para vocês assistirem enquanto eu preparo o próximo vídeo de resenha. E bem, meu canal ele é focado em diversos temas literários e vocês podem conferir os outros dois vídeos de resenha crítica aí no card que deve ter em algum canto da tela que eu nunca sei onde é que fica. Dito isso, vamos começar por alguma ordem aí que eu arrumei e eu espero que você se divirta. Explicando algumas informações sobre a lista, pois como possuem algumas sagas, eu vou falar elas de forma em geral ao invés de dar muito foco para cada livro delas. No entanto, meu editor vai estar colocando os livros da saga numa listinha ao lado para vocês verem a quantidade de estrelas e assim ficar fácil de vocês identificarem o que eu achei em geral e tal. E deixarei os livros favoritos lá no final do vídeo. Então vamos começar pela minha primeira saga lida. Acotar. No começo eu achava que féricos eram uma espécie de furry, mas não, eles são um tipo de fada. Eu não sabia disso e quando eu li pela primeira vez, eu fiquei imaginando eles como furries. Nós temos Fate Archeron como protagonista e é uma saga de fantasia. Em geral eu daria umas 3,5 estrelas pra saga, porque, tipo, é boa, entretém, mas é cheia de poderes desregulados, umas situações bem chatas, principalmente do terceiro livro que... Foi um porre de ler, eu fiquei metade do livro lento e depois eu engatei mais depois da página 300 do terceiro livro. E penso que poderia ter sido melhor construída, na minha opinião. TOG, ou também conhecido como Trono de Vidro, porque essas siglas costumam estar em inglês. A começar que li apenas 2 dos 8 livros dessa saga, e nós temos Selene Sardolphin como protagonista, e também é uma saga de fantasia, por mais que não tenha muita fantasia no começo dele. Até então, dei 4 estrelas pra saga. Gostei da seriedade, do ar denso e de como tudo aqui é tudo mais intrigante do que em Akotar, porque é escrito pela mesma autora. Fora que Trono de Vidro, pra mim, é uma coisa muito mais séria, uma coisa assim, realmente que pega pra ler e eu fico sentindo o peso emocional e de quão tenso é aquilo ali. Eu tenho certeza que vem mais por aí, principalmente nos próximos livros, a partir do quarto livro, se eu não me engano, porque muita gente fala que fica bem melhor ali. Então, né, quem sabe. O Povo do Ar, também conhecido como a saga de O Príncipe Cruel, porque eu também não entendo exatamente por que se chama O Povo do Ar, eu também prefiro chamar de A Saga de O Príncipe Cruel, mas enfim. Com Jude Duarte como protagonista, num mundo de fadas bem diverso. Eu acho ele excelente, eu dei 5 estrelas pra saga, é uma história bem construída, personagens bem trabalhados, uma escrita de maneira simples e compreensiva. Simplesmente os livros ficam cada vez mais curtos, mas a história fica cada vez mais objetiva e eu gosto bastante desse tipo de coisa. Eu já tenho a duologia nova, que se passa bem na frente com a história do Oak. Eu chamo de Oak, não sei se vocês chamam de Oak ou de Oak, mas enfim. Mas eu tenho outros livros para ler também, né? Que são spin-offs e outros complementos ali da história para complementar. Mas de resto, eu achei a saga maravilhosa. Heartstopper é um romance LGBT entre os protagonistas Nick e Charlie, acompanhando por seus amigos. Gosto muito dessa saga de romance. Eu vou dizer assim, porque eu não sei exatamente como é que fala isso, mas acho que é saga de romance. Ela é toda em quadrinhos, pois tiveram um certo valor emocional muito grande pra mim na época e é meio caótica e é bem fofinho também. Então eu dei umas 4 estrelas porque é bem rápido de ler, é fofa, aborda alguns temas interessantes.
Isso eu acho que poderiam ter dado mais foco em outros personagens e tramas que fizeram, pois tem muita coisa ali que poderia ser melhor explorada, mas aparentemente só fizeram na série adaptada, que eu também só vi a primeira temporada. E bem, ainda não tenho o quinto livro, mas quem sabe, né? Apesar de que são 6 livros e acho que o 6 ainda não chegou. Mas de qualquer forma, eu gosto dessa sagazinha. Caraval, ou também conhecido apenas como Caraval, eu tenho mania de falar desse jeito, e também porque parece carnaval, então muita gente costuma até falar errado de vez em quando. E bem, eu só li o primeiro livro, pois eu não tenho os outros, e eu quero saber que história é essa de um quarto livro chamado Espetacular, porque eu não tenho nem lendário, nem Finail, então assim, eu não sei de onde ele veio. E bem, nós temos Scarlett como protagonista, junto com um cara que eu esqueci o nome, mas começa com J, no mundo de fantasia. Tinha grandes expectativas pra ele, ainda mais pela capa belíssima. Gente, eu sou apaixonado por essa capa. Essa capa é muito bonita, meu Deus. No entanto, é um pouco confuso, curioso e sinto que podia ter sido mais elaborado na hora de apresentar o show do Caraval. Dei 4 estrelas, mas talvez daria uns 3,5 estrelas pela minha quebra de expectativa, que, adivinhem, foi completamente culpa minha. Se você tem uma expectativa e ela foi quebrada, acredite, a maior parte das vezes é por culpa sua mesmo. Estilhaça-me. Também só li o primeiro livro, já que não tenho o box, que vem com os 6 livros de Estilhaça-me. E temos Juliette como protagonista. E a primeira vez que eu vi o nome dela, eu pensei só na Juliette do BBB. E enfim, é um mundo distópico, que eu não tenho muito costume de ler distopia, mas eu quis experimentar um pouquinho também. Sinceramente, eu dei 12 estrelas. Achei metade do livro extremamente conveniente, como se tivesse solução para tudo e não existisse dificuldades. Umas escolhas aleatórias dos personagens e o final nem se fala. Porque aquele final ele parece filme de X-Men. Eu não entendi foi nada do porquê que acabou daquela maneira. Não fez o menor sentido. O que mais me agradou mesmo foram as primeiras 50 páginas do livro, porque eu achei que ia ser uma coisa, mas na verdade foi completamente outra e foi bem ruim, na verdade. E se melhora ou não, só lendo pra saber. Eu vou ler? Provavelmente assim, porque eu gosto de falar mal de livro com propriedade se eu não gostar dele. E segundo, que, querendo ou não, eu tenho curiosidade de ler e ver se melhor, realmente melhora ou não. Sombra e Ossos. Também li apenas o primeiro livro e acreditem, gente, a maioria dessas sagas todas, seja de fantasia ou não, eu só tenho o primeiro livro porque a maioria eu quero ver se eu vou gostar e se eu for gostar, eu vou comprar o resto de uma vez só. E se eu não gostar, eu devo comprar tipo um de cada vez pra ir lendo aos poucos e analisando aos poucos. E eu não tenho dinheiro também pra comprar tudo de uma vez só. Enfim, nós temos a Lina como protagonista no mundo de fantasia. E assim, desculpa, mas eu li esse livro como se fosse uma comédia. Eu ri muito com esse livro. Nossa, todas as falas, as piadas, as ações de personagem, tudo pra mim era muito engraçado. Eu não sei se, tipo, era a intenção, provavelmente não, mas eu achei, tipo, tudo muito cômico, tudo muito conveniente, tudo muito, assim, simplório e joga na lata, e é basicamente isso. E a série adaptada é tão diferente do livro que eu fiquei muito confuso, porque aparentemente misturou outro livro com ela na série, né, no caso, a adaptação. E assim, dito isso, eu dei 3 estrelas porque eu nem sei o que esperar dos outros livros dessa saga. Percy Jackson, mais uma vez apenas li o primeiro livro. Nós temos Percy Jackson, não ironicamente, como protagonista no mundo de fantasia com mitologia grega. Já tinha me avisado que esse livro começa mais infanto-juvenil, o que eu tô acostumado em ver histórias assim, que elas começam assim e depois vão ficando mais sérias com o tempo, principalmente Percy Jackson, que é um esquema de pirâmide enorme. E eu achei divertido, li bem rapidinho, é uma leitura bem fluida, bem legalzinha. Te entretém bem, eu acho que você daria umas boas risadas, você consegue compreender bem como os personagens são. E eu dei 4 estrelas e já quero imediatamente todos os outros livros dessa saga. É assim que acaba. Esse livro deu no que falar nos últimos tempos, mas sim, eu li ele e vi o filme dele. Temos Lily como protagonista nessa ficção e, assim, eu vi muitas opiniões e não tenho experiências tão legais com ele, pois ele me lembra certas coisas que eu não gosto de lembrar. Dei 3 estrelas e meia e acho que poderia ter sido melhor desenvolvido em questão do tema abordado. Eu gostei que o filme conseguiu adaptar bem em relação ao livro, deixou as coisas muito mais fáceis de entender. Contudo, é uma história que poderia ter tido mais seriedade tanto da autora quanto dos próprios personagens em si.
A Maldição do Mar. Eu li esse em um único dia, pois me deixou muito curioso em ver até o final. Não é uma escrita tão fluida, mas acabava querendo saber o que ia acontecer logo em seguida. A cada capítulo que eu passava tinha um final ali meio cliffhanger, então eu queria saber o que ia acontecer e eu ficava muito curioso. Então, sim, eu acabei lendo tudo num dia só, numa noite só, ficar acordado até 6 da manhã lendo esse negócio. É uma história boa, a capa é belíssima, que eu acho exatamente o que se propôs a contar. E dei 4 estrelas e acho que dá pra você ler numa boa. Não espere nada grandioso demais dele, por mais que seja uma fantasia pequena, não é nada demais. É só algo que dá pra você ler com um tempinho ali. Crepúsculo. Li só o primeiro livro, apesar de ter os outros na biblioteca pública daqui da cidade e eu pretendo pegar pra ler depois. E já vi todos os filmes diversas e diversas vezes. Achei meio lento em questão de escrita e até mesmo o ar me soa muito. Nada acontece até realmente acontecer alguma coisa, então acho meio parado. Porém, é muito melhor que o filme, com certeza. Dei 3 estrelas e meia e eu sei que não é muito a minha vibe, mas é ok, é uma história que existe, eu acho. Com Amor, Simon. Foi uma amiga minha da época de escola que me emprestou esse livro para ler. E temos Simon como protagonista no romance. É um pouco divertido, simples de ler, nada de tão espetacular, nada de muito complexo. É algo que você conseguiria ler numa tardezinha ali de boinha. Eu dei 4 estrelas, pois achei uma nota merecida. Fez bem o seu papel, que é basicamente um romance ali bem divertidinho para você ler. O Homem de Giz. Também foi outro livro que me emprestaram e que, sinceramente, que livro ruim. Eu dei 2 estrelas por pena e pelas páginas pretas que ele tem. Os personagens são terríveis, eles não evoluem basicamente, a escrita dava sono e eu só li tudo pois eu queria ver o final da história, que ainda assim nem foi tão bom, né? Que luta que foi terminar esse livro, mas eu consegui terminar de ler e, bom, é isso que eu acho dele. Livros ruins, gente, eu tenho o costume de ler do mesmo jeito e eu não gosto de abandonar não, porque eu gosto de falar mal com propriedade se eu não gostar. Jantar Secreto. Não era exatamente o primeiro livro que eu queria ler do Rafael Montes, porque na verdade eu queria ler Suicidas, mas não tinha no shopping quando eu fui comprar, então teve que ser esse. E, enfim, eu li esse também. É de ficção e achei um livro muito bom de ler. É uma história legal, personagens bem determinados, inclusive o protagonista que se parece comigo na vida real, em questão de personalidade, e faz aniversário no mesmo dia que eu, coincidentemente. O final é muito bom e só o plot twist que, bem, eu meio que adivinhei ele na metade do livro, que acabou com a minha graça, e eu acho que eu não queria ter feito isso. Enfim, eu dei 3 estrelas e meia. É uma leitura que eu recomendo e talvez você se divirta também com a leitura em si. Harry Potter. Só li o primeiro livro e sim, levei mais de 20 anos de lançado para ler só o primeiro livro e ver o primeiro filme. Mas eu não pretendo nem ler nem ver mais nada dessa saga, principalmente em respeito aos meus princípios e valores morais que carrego em mim. A história é boa, nada complexo demais para entender e gostaria que fosse tudo melhor explorado, até porque é uma história infanto-juvenil e tinha muita coisa para explorar ali. Mas fazer o quê? Dei 3 estrelas e meia e não irei ler mais nada vindo dessa autora que é contra a minha própria existência. Wolf Song! Esse eu nem preciso falar muito, até porque eu falei dele por mais de 30 minutos no nosso primeiro vídeo do canal. Então, deem uma olhada lá. Apenas direi que eu dei 4 estrelas e meia pra ele e adorei ele e todo o resto da história. Enfim, agora vamos para os nossos favoritos! E chegamos aos favoritos da lista. Eu vou fazer eles num pódio aqui de quinto até o primeiro lugar. Então vamos começar. Em quinto lugar, nós temos o livro Verity, livro de suspense e o único que eu sinto que foi bom de verdade da autora. Eu consegui ler ele bem rapidamente, ou seja, em apenas um dia. História bem intrigante que deixa você surtando em não ter uma resolução fechada, principalmente depois do capítulo extra que tem. Quer surtar? Leia esse livro e só lembre que ele é mais 18. Em quarto lugar, nós temos Biblioteca da Meia-Noite. É um livro de ficção, fantasia, autoajuda. São os três juntos. Só sei que foi muito interessante de ler, uma leitura calma, uma experiência que foi legal de se imaginar, já que é literalmente uma biblioteca com suas escolhas de vida que você fez e não fez e como seria se você tivesse feito elas. Então, eu curti bastante. E a capa brilha no escuro, que é um detalhe que eu gosto muito.
Em terceiro lugar, temos Imagens Estranhas. Esse tem vídeo no canal, tudo bem detalhado e bem explicado pra vocês e que me impressionou bastante, além de também ter a legenda do vídeo. Dei uma olhada lá e eu recomendo muito esse livro pra quem gosta de suspense. Em segundo lugar, temos Clube dos Amigos Imaginários. A parte triste desse livro, além de várias partes dele, é que ele não tem o reconhecimento que merece. Ele é nacional, tem personagens muito bons, uma trama bem curiosa e que me fez chorar muito no final. Ele me pegou demais, principalmente do tema que é abordado dentro dele. Então, assim, gente, dê uma oportunidade pra esse livro que ele merece muito mais, ele merece muito hype nessa história aí. Enfim, gostei pra caramba e recomendo pra vocês também. E em primeiro lugar ficou o meu querido Os Dois Morrem no Final. Gente, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo esse livro. Todas as minhas redes sociais são voltadas para a estética desse livro. O fundo desse vídeo é desse livro. Tem um arte do meu persona, que é esse personagemzinho aqui que vocês veem falando o tempo inteiro. Com esse livro, é maravilhoso demais. Eu tenho os outros dois, né? Que é o prequel e a sequência que se passa. Queria as edições novas que são lançadas lá fora, que tem conteúdo exclusivo, tem conteúdo extra. Intrínseca, faz o favor de lançar as edições de sobrevivente que morre no final. Por favor, eu lhe imploro, me manda! E assim, é uma história que me pegou muito de um jeito inacreditável. Uma história que fez uma parte importante da minha vida ali, dentro do que eu tava sentindo, do que eu tava pensando, do que eu tava passando. Então, assim, eu recomendo muito pra vocês. Faz parte de mim esse livro e, nossa, que coisa maravilhosa que é essa história. E claro, não podia faltar uma menção honrosa aqui para quem? O meu livro, Um Lobo e Suas Flechas. Acham que só porque eu escrevi ele eu não vou ler? Oxi, eu leio esse livro várias e várias vezes, reparando o quanto amadureci minha escrita e como eu consegui fazer uma história do jeito que eu queria mesmo. De uma coisa mais detalhada, uma coisa mais complexa, sabe? Eu divulgo todos esses dias esse trem para que as pessoas possam conhecer os furries e se encantarem por uma história com profundidade emocional que aborda temas sérios e de uma maneira mais centrada e bem diversificada para vocês. Além de estar baratinho lá na Amazon e disponível no Kindle Unlimited. Vamos lá conferir. Prometo que lançarei mais histórias variadas como essa, pois essa é só o começo da minha saga de escrita de autor. E chegamos ao final de mais um vídeo e de uma lista de livros imensa que eu falei pra vocês aqui, dando um total de 32 livros. Creio que muita gente conhece a maioria deles, tem uma opinião sobre eles, tem vontade de ler, teve sua própria experiência com a leitura, tem os seus sentimentos sobre ele, tem seus pensamentos sobre ele, enfim. Se você gosta ou não dos livros que eu gostei ou não também, saiba que tá tudo bem. Não tô aqui pra definir o que é bom de verdade ou o que não é, ou se tudo isso aqui é tipo certo ou errado de você gostar ou não. É apenas a minha opinião e a experiência própria que eu tive com eles. Comente aí quais livros eu deveria ler, se algum deles estava na sua lista de leitura, ou se não estava, se agora está. E nos vemos numa próxima roda da fogueira com mais um céu estrelado para apreciar. Muito obrigado e falou!